Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica. Disciplina optativa oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu, como vocês já sabem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 26ª aula, cujo tema é o Capital, livro 1, e vamos abordar os demais capítulos do Capital. Já vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, com bastante detalhe, e agora de uma maneira mais sumária, mais resumida, vamos comentar os demais capítulos do livro 1 do Capital e mostraremos a estrutura da obra, comentando sobre os demais 2 livros que a compõem. Como sempre, em algum momento da videoaula, haverá uma pergunta que deve ser encaminhada, cuja resposta deve ser encaminhada por e-mail. Antes de avançarmos nos demais capítulos que ainda falta estudarmos do livro 1, falaremos um pouco do livro 2 e dos demais livros que compõem a obra. O livro 2 começa por considerar as variações na intensidade e na produtividade do trabalho, 2 conceitos distintos para Marx. Trabalho pode variar em grau de intensidade e grau de produtividade. A produtividade é uma relação mais técnica, a quantidade de produto, por unidade de trabalho, por unidade de tempo de trabalho, e a intensidade tem relação com o tempo de trabalho. A intensidade tem a ver com o ritmo de trabalho, um ritmo que é acelerado quando o trabalho se combina com o maquinário. Então, o livro 2 analisa essas mudanças em variações na intensidade e na produtividade do trabalho e os efeitos dessas mudanças sobre o mais-valor. Discute também a questão dos salários e o processo de acumulação do capital, em que distingue a reprodução simples da acumulação capitalista. Também discute temas de colonização. O livro 3 explica preços reais. Esse livro não foi totalmente terminado por Marx. E o livro 4, que na verdade é da lavra de Engels, reúne uma série de materiais de conteúdo mais histórico do que teórico. Vamos à exposição do que já vimos até agora da obra O Capital, no estudo dos primeiros capítulos do livro 1, e vamos avançar na apresentação das principais ideias trabalhadas nesse livro. É importante, na descrição da contribuição de Marx em economia, separar 2 esferas, a esfera da produção e a esfera da circulação. É na produção onde se evidenciam os papéis sociais, a desigualdade das classes. A esfera da circulação, onde circulam mercadorias e dinheiro, a esfera da troca. É a esfera em que se verifica um sistema de igualdade formal, todos são iguais, todos são livres para estabelecer contratos, todos têm o mesmo direito. Então, um sistema de igualdade formal sob o império da mão invisível de Adam Smith. A esfera da circulação é a esfera dos mercados, movida pelas leis de mercado. Marx examina um modo de produção, uma formação histórica, no caso, o capitalismo. As formas anteriores, as formas históricas anteriores podem ser chamadas de sociedades tradicionais. Então, Marx contrapõe o capitalismo às sociedades tradicionais. Separa uma formação histórica da outra. Das sociedades tradicionais, as relações entre os homens na produção estão pré-estipuladas e são mantidas pela tradição. Mesmo o destino dos bens produzidos é estabelecido pelo sistema de obrigações recíprocas, a rede de vínculos entre os atores sociais. No capitalismo, os homens estão livres dessas amarras sociais, amarras feitas pela própria tradição, e se afirmam como indivíduos, não como sujeitos, mas como indivíduos. Ou seja, eles atuam como produtores privados, que se relacionam via mercado, não são simplesmente papéis sociais regidos pela tradição. Esse é o que distingue o capitalismo das sociedades tradicionais. Continuando, então, a apresentação dos demais capítulos do livro 1 do Capital,
Nós vimos até a seção 2, onde aparece o capítulo 4. Vamos ver os capítulos que compõem a próxima seção, a seção 3, intitulada A Produção da Mais-Valia Absoluta. No capítulo 5, Processo de Trabalho e Processo de Valorização. No capítulo 6, Capital Constante e Capital Variável, ele introduz esse conceito, um importante conceito marxista. Os economistas até então trabalhavam apenas com capital fixo e capital circulante, né? O capital que se decompõe lentamente é o capital fixo, como maquinários, instalações fabris, etc. E o capital que é rapidamente repassado ao produto, né, matérias-primas que ficam rapidamente agregadas ao produto, compõe o chamado capital circulante. Aí Marx oferece uma outra distinção. Ele também trabalha com esta primeira, mas complementa com uma outra distinção do capital, que é a diferença entre capital constante e capital variável. O capital que é empregado para meios, para a contratação de meios de produção, matéria-primas, etc., é o capital constante. E o capital que contrata essa mercadoria, força de trabalho, o capital que se associa ao trabalho, é o capital variável. Esse capital variável é o que produz o mais valor. O próximo capítulo trata exatamente disso, a taxa de mais-valor ou mais-valia. Capítulo 7. O capítulo 8 fala da jornada de trabalho. O capítulo 9 fala da taxa e da massa da mais-valia. E agora entramos na seção 4, né, intitulada a Produção da Mais-Valia Relativa. No capítulo 10 da seção 4 aparece lá como título Conceitos de Mais-Valia Relativa. No capítulo 11, Cooperação. No capítulo 12, Divisão do Trabalho e Manufatura. No capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Esses capítulos são bastante históricos, tá? O Marx faz uma descrição muito detalhada dessa transição, né, do sistema artesanal para o sistema manufatureiro e para o sistema fabril com o emprego de máquinas. Ele detalha bastante, ele é bastante minucioso na descrição dessas mudanças históricas. Entramos agora na seção 5 do livro 1, intitulada A Produção da Mais-Valia Absoluta e Relativa. No capítulo 14, Mais-Valia Absoluta e Relativa. No capítulo 15, Mudanças de Magnitude dos Preços da Força de Trabalho e da Mais-Valia. No capítulo 16, Diversas Fórmulas para a Taxa de Mais-Valia. É um capítulo bastante curto, ele simplesmente sintetiza o conceito de mais-valia por meio de fórmulas. Nós vamos ver algumas dessas fórmulas adiante. Vejamos algumas ideias-chave desses capítulos que compõem o restante do livro 1. É claro que aqui eu ofereço apenas uma abordagem resumida. O conceito de mais-valor, ou mais-valia, né? Veja, depois que Marx explicou o processo de socialização, que numa economia capitalista ocorre por meio das trocas de mercadorias, após a descrição desse processo, Marx se lança no livro 1 a descrever os esquemas de circulação, que nós já vimos, né? No sistema não capitalista, a produção simples de mercadoria é representada por mercadoria, dinheiro, mercadoria e mininha. Tá? E o dinheiro aí, nessa representação, ele atua como meio circulante, né? Um mero intermediário das trocas. No sistema capitalista, como vimos no capítulo 4, ocorre a sequência dinheiro, mercadoria, dinheiro, onde o novo dinheiro vamos chamar de D', D' é maior que D. Aí o dinheiro atua como capital. Tá? Nessa última formulação, a circulação começa e termina com dinheiro e termina com um valor maior do que o inicial. A diferença é o mais-valor. Ocorre, portanto, o processo de acumulação de capital. É capital, e capital, por definição, ele se acumula. Então, associado ao capital, tem a geração de mais-valor. A força de trabalho, ela é uma mercadoria que tem o seu valor, como toda mercadoria. Neste caso, o valor é determinado pelos meios de vida necessários à subsistência do trabalhador. É a quantidade de trabalho abstrato associada a essa mercadoria particular, força de trabalho, que é exatamente os meios de vida para a subsistência do trabalhador, alimentos, roupas, moradia, transportes, etc. Se esse trabalhador trabalhar além de um determinado número de horas, estará gerando não apenas valor correspondente ao de sua força de trabalho, tá, que lhe é pago pelo capitalista na forma de salário, em termos de equivalente. O capitalista paga exatamente o que essa mercadoria vale, né? É uma troca de equivalentes, né? Então, o capitalista paga o valor da mercadoria força de trabalho,
mas existe um sobretrabalho, quer dizer, o trabalhador trabalha o número de horas que repõe o valor da sua própria mercadoria, força de trabalho, mas trabalha além disso, né? Ele gera um valor a mais com esse sobretrabalho, um valor excedente que não tem contrapartida em termos de salário, e esse valor excedente é que é denominado por Marx de mais-valor. Então, a origem do mais-valor ocorre nesse processo. Então, nós vimos na última aula que ele depende da circulação, mas, de fato, ele é gerado na produção, né? No contrato, né, de trabalho, na contratação da mão de obra, no emprego da mão de obra, né, na utilização do valor de uso da mercadoria força de trabalho. Tá? A mercadoria força de trabalho é capaz de gerar mais valor. Tá? Então, ela tem um papel fundamental no capitalismo. Marx escreve: a busca de quantidades cada vez maiores de mais valor é a força motivadora que move todo o sistema capitalista. Aí ele vê uma certa autonomia do capital, o capital é personificado, é assim que ele constrói o esquema teórico dele, como se fosse dotado de vontade, né, assume a forma de um Mefistófeles, né, de uma criatura demoníaca, sugadora, né, de trabalho, tá certo? Exploradora de trabalho e que extrai do trabalho o sobretrabalho e, portanto, a mais-valia. Tá? Então, é o capital determinado a acumular mais-valia, e isso é que move todo o sistema capitalista. O atendimento do consumo é secundário. Tá? A mola propulsora, digamos assim, do capitalismo é o acúmulo de capital via extração de mais-valia, ou mais-valor. Sobre a origem do mais-valor, ele não é formado na esfera da circulação, embora dependa da circulação, como vimos, é formado na esfera da produção. Vimos também que capitais comerciais e financeiros, né, capitais que rendem juros, são formas parasitárias de rendas que não estão envolvidas, portanto, no verdadeiro processo de criação de mais-valor. A fonte do mais-valor é a diferença entre o valor da força de trabalho, ou trabalho potencial. A força de trabalho é um trabalho potencial, você contrata essa mercadoria porque ela tem um potencial de trabalho, então é a diferença entre o valor do trabalho potencial, da força de trabalho, que é uma mercadoria, e o valor da mercadoria produzida que incorpora o trabalho concretizado, ou o valor de uso consumido da força de trabalho. Tá? Então tem um valor pago pela força de trabalho e tem um valor de uso consumido da força de trabalho que é maior do que o valor pago. Essa é a fonte do mais-valor. A força de trabalho é a única mercadoria que gera valor em seu consumo ou uso. As outras mercadorias, os outros meios de produção, eles não geram valor, eles apenas transferem o valor no valor do produto final, mas sem acréscimo. Tá? Ocorre a transferência sem nenhuma mudança de valor. Tá? Simplesmente o processo de trabalho permite transferir o valor dos meios de produção para a mercadoria final, sem acréscimo. A única mercadoria que tem um acréscimo de valor é a força de trabalho. A força de trabalho, portanto, é diferente das demais mercadorias. Ela é diferente do trabalho executado ou incorporado à produção. Tá? A força de trabalho é mercadoria. O trabalho incorporado à produção é o valor do uso, o valor de uso dessa mercadoria. O que vale a mercadoria a trabalho? O valor da subsistência da família de um operário, não estritamente no sentido biológico, né? Também comandada pela tradição, mas ela vale isso. E o que ela retribui de valor? O valor de uso dela, que é gerador de valor. Então, depende de como se dá a utilização do valor de uso da força de trabalho. Ela pode gerar mais valor do que foi pago por ela. Marx, nesse ponto, se envolve, né, numa discussão procurando separar trabalho simples e trabalho complexo, né, que leva em conta os diferentes trabalhos entre as diferentes ocupações. Então, está aí essa terminologia, trabalho simples e trabalho complexo, que é um trabalho simples potencializado ou multiplicado. Ou seja, um pequeno quantum, uma pequena quantia de trabalho complexo, contém uma grande quantidade de trabalho simples. Tá? Novamente, Marx enfrenta um problema, retoma um problema já enfrentado por Ricardo, que é a heterogeneidade do trabalho, como comparar diferentes tipos de trabalho, como é possível comparar uma hora de trabalho do professor com uma hora do trabalho de um cirurgião plástico, tá certo? É bastante difícil, já que os trabalhos são heterogêneos. Foi enfrentado por Ricardo. Ricardo não oferece uma solução para esse problema. E, novamente, ele é enfrentado por Marx, né, discípulo de Ricardo, de certa forma, que não oferece uma solução a esse problema da comparação dos diferentes tipos de
trabalho. Outra distinção, né, é entre, além dessa, né, de trabalho simples e trabalho complexo, é a separação que Marx oferece entre trabalho necessário e trabalho excedente. Tá? O trabalho necessário é o número de horas diárias necessárias para pagar o valor da mercadoria força de trabalho, o valor do trabalho. O montante de horas trabalhadas é que remunera a subsistência do operário, já que a mercadoria força de trabalho vale o valor da subsistência do operário. Por exemplo, de 8 horas diárias trabalhadas, suponha que 4 horas remunere o trabalho. As demais 4 horas representam o trabalho excedente. Você tem um trabalho necessário, que paga o trabalhador, e o trabalho excedente, no caso, 4 horas. Tá? No trabalho necessário, ocorre o processo de produção do valor da força de trabalho. Né? No trabalho excedente, ocorre a geração do mais-valor, que fica com o patrão, o capitalista. O trabalho excedente é apossado por esse capitalista e é a fonte do mais-valor. Portanto, Marx está agora em condições de desvendar a fórmula da circulação do capital industrial, em que entra dinheiro e sai dinheiro, o dinheiro sai ampliado. Podemos abrir essa representação da seguinte forma: dinheiro, mercadoria, o processo de produção, simbolizado por P, uma nova mercadoria M', que é trocada por dinheiro D', sendo que D' é maior que D. Né? Dinheiro, mercadoria, contratação de meios de produção, e em especial contratação da força de trabalho. Força de trabalho, meios de produção combinados no processo de produção, representado aí nessa representação por P. A partir da produção se produz, né, se chega a um produto final que é a mercadoria M'. Vendida no mercado, ela se transforma em D'. Então o valor sai da forma M' e se metamorfoseia, tá certo, na nova mercadoria. Não, ele sai da mercadoria M' e se metamorfoseia na forma dinheiro D', sendo que D' é maior que D. Então, esse dinheiro que se acumulou é capital. Tá? Portanto, a origem do mais-valor está na esfera da produção, representada por P de produção. Todos os instrumentos de produção, todos os meios de produção transferem ao produto o seu valor, ou o trabalho incorporado neles, né, em termos de trabalho abstrato, né, em termos de trabalho socialmente necessário. Tá? Isso ocorre com todas as mercadorias, mas não ocorre com a mercadoria força de trabalho, porque ela transfere ao produto final mais valor do que ela mesma vale. Tá? Essa é a fonte da mais-valia. Tá? A explicação ocorre na atuação da mercadoria força de trabalho, que transfere ao produto mais do que ela vale, que foi adquirida pelo patrão, pelo capitalista. Nesse ponto da videoaula, eu formularei a questão e vocês me encaminhem, portanto, no prazo de uma semana. O que estuda o livro 2 de O Capital? Essa é a questão. O que estuda o livro 2? Continuando a exposição, ainda no livro 1, vejamos a distinção, a separação entre capital constante C e capital variável V. Né? Já expliquei, capital constante é aquele que contrata meios de produção em geral e o capital variável se associa à força de trabalho. Então, são esses dois tipos de capitais identificados por Marx. Vou simbolizar o capital constante por C minúsculo e o capital variável por V minúsculo. O capital constante representa os gastos com os meios de produção e o capital variável, gastos com a força de trabalho. O capital total eu vou chamar de C maiúsculo. Tá? Então, C maiúsculo é o capital total, C minúsculo é o capital constante e o capital variável V. Né? Então, essas variáveis simbolizam o montante de valor associado a cada uma dessas formas de capital. Tá? Então, o capital total C maiúsculo é a quantidade de capital total medida em valores. Tá? E o capital total pode ser escrita como sendo a soma do capital constante e capital variável. Então, C maiúsculo é Czinho mais V. O valor final da produção é C', tá certo? É maior do que C, porque o capital ele se acumula no processo de produção, né, graças ao mais-valor. Então, C' é maior que C. A diferença entre C' e C é exatamente o mais-valor, que nós vamos chamar de S. Tá? Portanto, o C' é C, que é capital constante mais capital variável, mais S, que é o mais-valor. Então, essa é a forma em termos de valores. Tá?
onde se nota que o C' ele agregou sobre o capital C, sobre o valor do capital C, que é Czinho mais V, o valor do mais valor, que é ICS. Tá? Agora vamos definir o conceito de taxa de mais-valia ou taxa de mais-valor. É simplesmente a relação entre S e V. É a relação entre a mais-valia e o capital variável. A razão entre o valor do trabalho excedente, né? O valor do trabalho excedente é exatamente a mais-valia S, e o valor do trabalho necessário, é exatamente o que vale, né, o capital variável V. Então, taxa de mais-valia é a relação entre S e V. O que mede essa taxa? O grau de exploração em valor da força de trabalho pelo capital. Quanto maior a taxa de mais-valia, maior é a exploração da força de trabalho pelo capital. E essa relação é uma relação entre valores, tá? S e V, né? O valor da mais-valia e o valor do capital variável. Portanto, essa é a definição de taxa de mais-valia ou mais-valor. Essa é uma medida do grau de exploração da força de trabalho. Uma outra medida poderia ser em termos de tempo, né? Pensando assim, quantas horas o operário trabalhou para gerar lucros para o capitalista, né, que é o trabalho excedente, em relação a cada hora que ele trabalhou para gerar o valor equivalente à sua própria subsistência, cada hora de trabalho necessário. Note que essa expressão da taxa de exploração, em termos de horas de trabalho excedente sobre horas de trabalho necessária, é uma expressão em termos de tempo. A expressão anterior, S sobre V, é uma medida da taxa de exploração em termos de valores. Tá? A unidade aí utilizada nas variáveis é diferente. Neste tempo, no outro caso, que vimos, valores. Vejamos agora a relação entre mais-valia e lucro. Okay? Então, a gente viu, né, que o trabalho não pago, veja que Marx fala de trabalho não pago. O trabalho excedente é um trabalho que não é pago, né, que não se converte em salário. Né? De certa forma, é um roubo, né? Só que Marx ele não diz que a mais-valia é um roubo. Por quê? Porque a mercadoria força de trabalho, ela obedece à lei de equivalentes, ela foi adquirida pelo que ela vale. Tá? Não houve flutuações de mercado que fez com que o preço ficasse acima ou mesmo abaixo do valor. Marx está supondo um mercado em equilíbrio, ou seja, a mercadoria força de trabalho foi adquirida pelo valor dele. A lei da equivalente foi observada. Então, nesse sentido, não é roubo. Mas Marx fala muito de trabalho não pago. Uma coisa não paga é uma coisa roubada, né? Então, de certa forma, por um certo aspecto, né, embora haja lei de equivalência, Marx está dizendo que há um roubo aí associado a esse processo que ele identifica como sendo a exploração, né? Ok? Embora o modelo dele não explicite, né, de que roubo se trata, tá certo? Esse roubo não é uma violação das leis do mercado, tá? É um pouco ambíguo isso, mas Marx é assim mesmo, tá? Nesse aspecto. Então, é dessa fonte do trabalho excedente ou trabalho não pago, pode até chamar de trabalho roubado, que são tirados os possíveis lucros dos capitalistas, tá? E esse lucro é repartido entre todos os capitalistas, né? Então, a fonte do lucro, né, que alimenta o lucro, é a mais-valia gerada no processo industrial. Mas aí essa mais-valia é repartida entre outros capitalistas, né, e alimenta todos os lucros da economia. Então, a origem do lucro é a mais-valia. Apenas com uma diferença, que mais-valia é valor, lucro é preço, lucro é uma expressão monetária, né? Você olha a quantidade total de receita, menos a quantidade, né, o valor monetário da receita, menos o valor monetário do custo, você tem uma medida monetária do lucro. Lucro é preço. Ok? Mais-valia é a esfera do valor. Mais-valia é valor. Então, precisa separar esses dois aspectos. Tá? Então, o lucro, ou em termos de valor, né, o mais-valor, que é gerado basicamente no processo industrial, é repartido entre outros grupos de capitalistas, como comerciantes, agricultores, banqueiros, etc. E também os proprietários da terra. A renda da terra é parte desse mais-valor gerado no processo industrial. Então, os juros do capital financeiro é parte desse mais-valor, etc. Mas todas essas formas de lucro ou de mais-valor tem que ser, ela é alimentada por uma única fonte, que é o trabalho excedente que ocorre no processo de produção industrial. Tá? Já vimos a medida da taxa
de exploração, ou taxa de mais-valia, em valor e em tempo, vejamos uma medida da taxa de lucro. Taxa de lucro. É medida pela razão entre o trabalho excedente e o capital total. Então, eu vou escrever o trabalho excedente, S, portanto, em valor, e o capital total em valor. Então, essa é a taxa de lucro medida em valor. É a relação entre S e C, que é o capital total. Tá? Ok? Marx introduz, né, ao longo do livro 1, uma diferença, né, isso é importante, né, isso dá título a 2 seções do livro. Na verdade, existem 3 seções que têm esse nome, que é mais-valia, ou mais-valor absoluto, e mais-valor relativo. Então é importante essa distinção entre mais-valor absoluto e mais-valor relativo. O Marx comenta muito a esse respeito. O que é o mais-valor absoluto? É a estratégia de estender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante. O modo de incrementar a produção do excedente a ser apropriado pelo capitalista. Então, uma maneira de aumentar o excedente, que é, dado o trabalho necessário, é aumentar o trabalho excedente, ou seja, aumentar o tempo em que o trabalhador atua para gerar mais valor. Ou seja, é a velha briga da questão da duração da jornada de trabalho. Aí o Marx faz extensos relatos de como os trabalhadores eram submetidos a jornadas enormes de 12 horas, que mal tinham tempo de dormir. Esse é um romance aí, coisa... enche página aí, tá certo? Nessa discussão, tá certo? Mas a gente não vai detalhar o aspecto histórico. Eu estou mais preocupado em ver a síntese da contribuição teórica de Marx no livro 1. O livro é um catatal de quase 1000 páginas. A síntese da contribuição teórica dele caberia tranquilamente 100 páginas. Né? Tem muito material histórico. Muitas vezes não é o relato do próprio Marx. O Marx apresenta vários relatórios de comissões parlamentares de inquérito, né, do parlamento britânico, denunciando as más condições de trabalho em vários setores da economia. O Marx fica reproduzindo exaustivamente esses relatórios. É bonito. Do ponto de vista literário, são textos bem escritos, né, uma leitura agradável, tá certo? Mas foge do núcleo teórico que ele está expondo nesse volume 1. Do ponto de vista da contribuição teórica dele, nesse aspecto, é separar o que é mais-valia absoluta e mais-valia relativa. São estratégias de aumentar a taxa de mais-valor ou a taxa de exploração. Tá? Você pode aumentar isso simplesmente aumentando a jornada de trabalho, né, uma vez que o trabalho necessário está fixo. Tá? O salário está fixo, o trabalho necessário fixo, então aumenta a taxa de exploração, aumentando o trabalho excedente ou sobretrabalho, o trabalho não pago. Tá certo? Então, mais-valia absoluta é toda a estratégia, tá certo? O estratagema de aumentar a exploração, aumentando a jornada de trabalho. A mais-valia relativa é uma outra estratégia de aumentar a taxa de mais-valia. Tá? É aumentar a eficiência do trabalhador. Tá? Marx vai dizer, quando o capitalista não consegue aumentar a jornada de trabalho, né, quando há um limite na extração de mais valor em termos absolutos, né, porque a classe operária pode resistir a trabalhar jornadas de 12, 15 horas por dia, porque jornadas muito extensas, Marx fala disso também, deteriora as condições físicas do trabalhador, e o próprio capitalista sabe disso, que não adianta ele esticar tanto a jornada de trabalho, que ele vai acabar adoecendo, enfraquecendo a própria força de trabalho. Então, o capitalista busca outras estratégias para aumentar a mais-valia. Tá? A estratégia da mais-valia relativa. Então, o capitalista se volta agora a explorar mais-valia relativa, tá certo? Que é um traço muito característico do capitalismo, né? Que torna o capitalismo um modo de produção bastante dinâmico. Tá? São as estratégias dos capitalistas para extrair mais-valia relativa. Tá? Para tanto, eles transformam os métodos de produção, introduzem inovações tecnológicas, ou seja, ele aumenta a eficiência do trabalho, intensifica o trabalho. Tá? Porque o capitalista ele tem o controle do tempo do trabalho, do ritmo de trabalho. Então a ideia do capitalista é aumentar o ritmo de trabalho para extrair a mais-valia. Veja, se aumentando o ritmo de trabalho, ocorre, do ponto de vista do valor, o barateamento das mercadorias, né? Porque você produz mais mercadorias no mesmo tempo, então cada mercadoria tem um valor menor. O barateamento da mercadoria torna mais barata a cesta básica do trabalhador, né? A cesta de subsistência. Isso pode fazer com que o próprio trabalho necessário, o tempo de trabalho necessário, pode ser reduzido. Né? Porque no tempo menor, o trabalhador já produz a sua própria cesta básica, digamos assim. Né? Aumenta o tempo excedente. Tá? Ok? Então, o trabalhador, ele produz num tempo menor, ele precisa de um tempo menor para produzir a sua
própria cesta de subsistência, porque o trabalho dele é mais intenso, né? E, além disso, né, o fato do trabalho ser mais intenso significa que ele pode produzir, no mesmo intervalo de tempo, um valor maior, porque, assim, o valor, ele é medido pelo tempo socialmente necessário, né? O tempo de trabalho socialmente necessário, mas isso para um dado grau de intensidade. Tornando o trabalho mais intenso, ele gera mais valor também. Então, ele não só gera mais valor como capitalista, como ele necessita de menos tempo para se pagar, né, para pagar o valor da sua própria força de trabalho. Tá? Então, na técnica da mais-valia relativa, né, os capitalistas intensificam o ritmo de trabalho, associando o trabalhador com máquinas, tá? Melhoram os processos de controles, né, que se impõem aos operários, tá? Executa uma vigilância mais severa, tá? Monitora melhor os atos do trabalhador na unidade produtiva, cronometram melhor os tempos de trabalho, tá certo? Maior controle dos movimentos necessários à realização das tarefas, ou seja, um conjunto de expedientes, controles, maquinários, etc., que serve para intensificar o trabalho e aumentar a taxa de mais-valia na chamada mais-valia relativa. Portanto, o capitalista obriga o trabalhador a trabalhar a um ritmo tal que, sem alterar a duração da jornada, produzem mais mercadorias e mais valor. Tá? Portanto, introduzindo essas mudanças técnicas e organizacionais, o tempo de trabalho socialmente necessário de determinados bens, na obtenção de determinados bens, fica reduzido e o próprio tempo associado ao trabalho necessário torna-se menor. Aumentos de eficiência e de produtividade resultantes de novos métodos de produção, né, faz com que o trabalho associado aos meios de produção, que Marx chama de trabalho morto, porque esse trabalho já foi executado, né, que é o trabalho morto sob a forma de máquinas, equipamentos em geral, tá certo? Pode substituir o trabalho vivo, porque o processo se torna mais intensivo em capital constante, o que significa que tem mais capital constante e menos capital variável. Tá? Então, pode ocorrer essa mudança na composição nos capitais também associados com esse aumento da produtividade, introdução de maquinários, etc. Tá? Tudo isso está ocorrendo também nesse processo. Vejamos agora no professor Aron, que é um autor, né, o Marxismo de Marx, um autor que nós estamos utilizando bastante nessas videoaulas, no nosso curso. Eu vou agora ler algumas observações que aparecem no capítulo 11 do livro do professor Aron. Ele escreve: as relações de produção, com efeito, são caracterizadas basicamente pela relação que existe entre o detentor dos meios de produção e os trabalhadores, quer dizer, pelas diferentes modalidades da mais-valia e da apropriação da mais-valia através da história. Tá? Então, as relações de produção são relações entre capitalistas e trabalhadores, né, em que se estabelece diversos processos de extração da mais-valia ou do mais-valor através da história, tá? Por estratégias de aumento do mais-valor absoluto, do mais-valor relativo, né, por mudanças tecnológicas, por aumento da intensidade do trabalho. Então, tudo isso é observado ao longo da história. Escreve Aron, né, caracterizando o capitalismo. A modalidade característica do capitalismo, como vimos, é o salariado. Modalidade, ao mesmo tempo, mais acentuada e menos visível, já que na apropriação da mais-valia em regime capitalista, tudo se passa aparentemente dentro da liberdade e da igualdade. Dentro da liberdade, porque o trabalhador está livre para vender ou não sua força de trabalho no mercado. Dentro da igualdade, porque ele vende efetivamente sua força de trabalho por seu valor. Isto é, pelo valor das mercadorias necessárias para o sustento da vida do operário e de sua família. Então, existe liberdade, porque o trabalhador pode vender a sua força de trabalho onde ele quiser, ou não vender a sua força de trabalho, se ele tiver como viver. Tá? E igualdade, porque a mesma lei, né, de equivalentes prevalece entre todas as mercadorias, em especial a mercadoria força de trabalho. Ela é vendida pelo seu valor, portanto, é uma transação, né, em que equivalentes são trocados, em que ocorre, portanto, a igualdade. Mas note, né, o valor da mercadoria força de trabalho é adquirida pelo que ela vale. Nesse sentido, a mais-valia não é um roubo. Marx aponta a mais-valia como produto da exploração da força de trabalho, mas não se trata de roubo.
O fato de o trabalho ser remunerado abaixo do que ele é capaz de transferir de valor às mercadorias não viola as regras do jogo capitalista. Como toda mercadoria, a força de trabalho vale o quê? A quantidade de trabalho incorporada à sua produção. No caso, a subsistência do trabalhador. O que há de especial nessa mercadoria, a força de trabalho, é que ele é capaz de criar valor quando posta em uso na produção, transferindo ao produto mais do que foi pago por ela. Trata-se de uma peculiaridade do trabalho, de exploração e não roubo. Né? Então, nesse sentido, né, a gente diz que não é uma teoria que diz que haja um roubo, embora Marx chama o trabalho excedente de trabalho não pago, né? Uma coisa que não é paga. Uma coisa que não é paga é o quê? Por que não é pago? Né? Isso é roubo? O que é isso? Então, existe uma certa ambiguidade, mas Marx pretende estabelecer o processo como sendo resultado de uma regra, tá certo? Da operação de uma lei capitalista, de uma lei de mercado, tá certo? E o processo ocorre sem violação dessa lei. Então, é nesse sentido que não é um roubo, tá bom? As normas são obedecidas, tá? Simplesmente porque essa norma também ela implica que tem uma coisa lá que não é paga, tá certo? Né? Tem um sobretrabalho que não precisa ser pago de acordo com essas normas, né? Isso não é um roubo? Diz Aron, são as variações da taxa de mais-valia e da taxa de lucro que determinam provavelmente os ciclos no interior do capitalismo. Marx vai derivar no corpo da obra, né, uma explicação do capitalismo como sujeito a flutuações cíclicas, né? E essas flutuações cíclicas, elas correspondem, né, a flutuações nessas taxas, na taxa de mais-valia e na taxa de lucro. Tá? Então, flutuações nessas taxas determinam fundamentalmente os ciclos no interior do capitalismo, é o que diz o professor Aron, e ele está correto nessa interpretação. Outras 3 observações do professor Aron, nas quais ele compara a teoria do mais-valor e a teoria do chamado valor adicionado. Aron explica, né, o valor adicionado, que segundo a análise marxista é tirado apenas dos salários, em vez de ser o resultado global do conjunto dos meios de produção organizados. Então, o valor adicionado é o valor que é adicionado sobre o capital inicial, né, que faz o capital crescer. Né? Esse valor ele é todo adicionado a partir da força de trabalho. Tá? E digamos que assim, ele é tirado dos salários, porque é um salário não pago. Né? Escreve Aron, a ideia segundo a qual a mais-valia ou valor adicionado em uma empresa vem unicamente do capital variável, isto é, unicamente do trabalho humano, e é tirada exclusivamente dos salários. Então essa é uma ideia do Aron, quer dizer, a fonte do mais-valor, a fonte do lucro é um salário não pago, né? Um salário que é pago acima do que efetivamente o trabalhador faria jus pelo número de horas trabalhadas, né? Diz Aron. A teoria econômica da mais-valia se transforma em uma sociologia do desenvolvimento do capitalismo. Né? O Aron, que é sociólogo, vê nisso uma tese sociológica. Com efeito, cooperação, manufatura, divisão do trabalho, o maquinismo se tornam, em o capital, processos sucessivamente empregados pelos capitalistas para aumentar a mais-valia relativa. Tá? Então, toda a mudança no processo de organização do trabalho, né, e a introdução de inovações tecnológicas e de novas formas de trabalho, tudo isso são estratagemas utilizados pelo capitalista para a extração da mais-valia relativa. Vamos a uma nova definição importante que Marx trabalha, a composição orgânica do capital. Tá? Já vimos a taxa de mais-valia, a taxa de lucro, vejamos esse outro conceito, que é um conceito-chave na formulação da teoria da acumulação capitalista de Marx, é a chamada composição orgânica do capital. A relação entre capital fixo, a relação entre capital constante e capital variável. Não é fixo, tá? É capital constante. A relação entre capital constante e capital variável, que é a relação entre C e V. De posse desses conceitos, Marx passa a descrever os fatos que acompanham a acumulação crescente do capital ou as tendências inexoráveis do capitalismo, como a queda na taxa de lucro. Nós vamos demonstrar isso. Bom, antes de descrever a queda na taxa de lucro, vejamos como que a estrutura, né, da produção se altera ao longo do tempo com o processo de desenvolvimento capitalista.
Tá? Ele vai dizer que o processo de concorrência entre capitalistas leva à concentração econômica, a tese da concentração econômica. Ora ele fala em concentração, ora fala em centralização, que são conceitos um pouco distintos. Tá? Então, a concentração barra centralização ocorre pela ruína dos pequenos capitalistas, que não podem concorrer com os grandes se valem de economias de escala, tá? Na maior escala da produção se reduz os custos médios, os pequenos não têm condição de competir com os grandes, tá certo? Então há um ambiente de pressão competitiva, né, em que os ganhos de produtividade são maiores, né, no grande capital, no grande capitalista, e ocorre um processo de concentração do mercado, né, vão se gerando oligopólios e monopólios, e uma parte dos pequenos capitalistas é expulsa, né, do mercado. Então, paralelamente a esse processo de concentração econômica, ocorre aquilo que Marx vai demonstrar de taxa de lucro decrescente. É uma tese que havia em outros economistas clássicos, né? A gente lembra que em Ricardo também tem a taxa de lucro, explicado por outros motivos, né? A produtividade da terra, etc. Vamos ver a explicação de Marx para a taxa de lucro decrescente. Então, Marx irá mostrar que no processo, né, de crescimento e de expansão do capitalismo, a taxa de lucro tende a decrescer com o tempo. Primeiro aspecto, né, Marx vai dizer que a acumulação capitalista leva com o tempo ao aumento da composição orgânica do capital, né, buscando, né, a extração de mais valor relativo. O capitalista busca combinar, né, o trabalho com o maquinário, com outros meios de produção, o que faz aumentar a relação entre o capital constante e o capital variável. Ok? Então, o valor total dos meios de produção, né, que é o capital constante, tende a aumentar em ritmo mais rápido que o valor da força de trabalho, que é o capital variável. As novas tecnologias de produção se concentram em empregar cada vez mais máquinas, equipamentos, insumos e instrumentos físicos de produção e são poupadoras de mão de obra. Tá? Pelo fato de haver essa mudança na composição do capital, em favor do capital constante, isso implica na queda da taxa de lucro. Vejamos a fórmula, né? Então, vimos que a taxa de lucro é medida pela razão entre o trabalho excedente, o trabalho e o capital total, a relação entre valor, S sobre C maiúsculo, que é S sobre, no lugar de C maiúsculo, capital constante C minúsculo, mais capital variável. Então, S sobre S dividido por C mais V. Né? Então, eu posso agora dividir numerador e denominador por V, nessa expressão, então fica S sobre V, C sobre V mais V sobre V. Então, fica S sobre V no denominador 1 mais C sobre V. Então, a taxa de lucro depende da taxa de exploração, S sobre V, 1 mais C sobre V, que é a composição orgânica do capital. Então, a taxa de lucro depende da taxa de exploração e da composição orgânica do capital. Então, quanto maior a taxa de exploração, que está no numerador, maior a taxa de lucro. Quanto maior a composição orgânica do capital, que está no denominador, menor a taxa de lucro. Então, vocês estão vendo que um aumento na composição orgânica do capital, dado uma taxa de exploração, leva a uma queda na taxa de lucro. É assim que Marx demonstra a queda tendencial da taxa de lucro. É uma álgebra das mais simples, né, que mostrou, portanto, que a taxa de lucro é a razão entre a taxa de mais-valia e 1 mais a composição dividido, né, por 1 mais a composição orgânica do capital. Né. Se a razão S sobre V, taxa de exploração, taxa de mais-valia, for constante, um aumento em C sobre V, a composição orgânica do capital, leva à queda na taxa de lucro. Né. O que poderia postergar a queda na taxa de lucro? Né. Um aumento na taxa de mais-valia, S sobre V, né. Marx diz que ela acaba se tornando constante, ou aumenta até um certo limite. Tá? Escreve Aron a esse respeito. Ora, a mais-valia, sabemos, só provém do trabalho vivo, né, que é o capital variável, e não do trabalho morto, capital constante. Mas, precisamente, já que a acumulação do capital multiplica o rendimento material do trabalho, isto é, a produtividade, o capitalista será vítima de uma mistificação, vai acreditar ser do capital, no sentido material do termo, que sai o subproduto ou produto líquido. Então, o capitalista acha que o produto líquido, né, o subproduto, vem do capital constante, mas, na verdade, quem produz esse subproduto é o capital variável. O capitalista, ele emprega mais capital constante, associando a esse acréscimo do capital constante sobre produto,
mas o capital constante não faz mais do que transferir o seu próprio valor ao produto final, por isso ele é constante, né? E a fonte do lucro, na verdade, é o capital variável. E aí o capitalista, ele estreita a base de ação do capital variável, achando que ele irá aumentar seus lucros, mas na verdade ele não consegue aumentar seus lucros, porque o lucro vem todo da mais-valia. E a base de extração da mais-valia, que é o capital variável, está ficando cada vez menor. Escreve o professor Aron: o crescimento vem todo do trabalho vivo, quer dizer, dos trabalhadores, mas os capitalistas não sabem disso. Vamos ver o capítulo 12 do livro do Aron, o Marxismo de Marx, a seguinte passagem. A lei da baixa tendencial da taxa de lucro, que nós acabamos de demonstrar, é uma lei macroscópica e não uma lei válida para uma empresa particular. Para uma empresa particular, toda a questão está em saber qual é a fração do valor do capital constante que se transmite à mercadoria particular. O aumento da produtividade do trabalho pode ter como resultado que em cada mercadoria particular haja menos valor de capital constante. É então unicamente no nível da economia inteira que a lei da baixa tendencial da taxa de lucro vale. Então, para a economia inteira é que ficou demonstrada essa tendência de queda da taxa de lucro. Para um produtor isoladamente, né, o emprego de capital constante faz com que aumente a produtividade, tá certo? Ok? Esse aumento de produtividade reduz o próprio valor do capital constante, tá? E o capitalista vê nisso um ganho, né, porque ele está economizando em capital constante. Tá? Ele paga menos por esse capital constante, tá? Portanto, ele reduz um item de despesa e aumenta a distância entre receitas e custos ou despesas, aumentando o seu lucro. Então, para um capitalista individual, o processo pode implicar em um aumento da taxa de lucro, mas para a economia como um todo, a forma de Marx teria demonstrado uma lei de tendência, tá certo, da queda da taxa de lucro. É o que Aron explica nesta passagem. Marx vai discutir, no livro 1, diversas influências compensatórias que podem retardar esse efeito de queda da taxa de lucro. Tá? Posterga o processo dessa queda. Aí Marx discorre extensamente sobre essas influências compensatórias. Ele diz lá, né, há de se considerar que a taxa de lucro pode ser mantida mesmo com o aumento na composição orgânica do capital, por meio de expedientes que elevam a taxa de mais-valor. Então, claro, né, você pode aumentar o numerador, que compensa o aumento no denominador, mantendo a mesma taxa de lucro. Né? Então, é aumentar a taxa de mais-valor para manter a taxa de lucro. Como é que se pode aumentar a taxa de mais-valor? Aumento na intensidade da produção, né? Aumento na extração de mais-valor relativo. Né? Intensificação do trabalho, por meio de controle e administração científica, por meio de introdução de maquinários ou organização do trabalho, utilizando novas técnicas de produção em massa, Taylorismo, Fordismo. Então, são estratagemas de aumentar o mais-valor relativo. E ainda a possibilidade de aumentar a própria duração da jornada de trabalho, que é a técnica de extração de mais-valor absoluto. Então, atuando por mudanças, né, no mais-valor absoluto e relativo, o capitalista pode compensar, né, o aumento da composição orgânica com o aumento da taxa de mais-valor, de forma a manter a taxa de lucro. A taxa de mais-valor pode crescer também quando os salários caem abaixo do valor da força de trabalho. Isso pode acontecer, né, esporadicamente, né, você sabe que a lei de equivalência ocorre apenas na média, tá certo, no longo prazo. Há as flutuações de mercado, em certas situações de mercado em desequilíbrio, né, o salário pode cair abaixo do valor da força de trabalho, tá certo? O que sustenta a taxa de lucro. Né? Isso pode ocorrer no curto prazo, ou por efeito de superpopulação, né, a variável demográfica, né? Quando há, num determinado setor, a superpopulação, né, de operários, né, isso pode provocar uma queda do salário abaixo do valor equivalente, né, abaixo do valor da força de trabalho. O Marx introduz aí um mecanismo demográfico, refutando, inclusive, a teoria de Malthus. Ele acha que o capitalismo ele gera endogenamente flutuações na população de forma a favorecer o capital. E quando necessário aparece lá uma superpopulação relativa, não porque a população cresceu, mas é porque a mão de obra é liberada de um setor para outro, ela transita entre esses setores. E nesse trânsito setorial, pode ser que para determinados setores, né, que procuram um aumento de taxa de lucro, para determinados setores ocorra uma superpopulação relativa
que pressionam os salários para baixo, tá certo? Os salários do trabalho para baixo, e aumenta a taxa de lucro desse setor. Então, ela pode ser sustentada por esses processos demográficos. Então, há diversas maneiras de sustentar a taxa de lucro a despeito dessa lei de tendência, tá? Diversos expedientes. Tá? Um outro deles que Marx comenta é o barateamento do capital constante em valor, né, pelo próprio progresso técnico, produz esse barateamento, o que torna a razão capital constante sobre capital variável, que é uma razão entre valores, ela pode ficar mais estável. Quer dizer, você pode ter um aumento da composição física, né, aumento de máquinas, meios de produção físicos, mas não necessariamente aumentar a relação C sobre V em valor, porque o capital constante ele pode ter um aumento no volume dele, mas uma queda no valor que compensa, que equilibra o aumento no volume dele. Tá? O que torna a relação C sobre V mais estável, essas mudanças no próprio valor do capital. A Ron explica, né? Mas o fenômeno mais geral não é a acumulação de capital com manutenção da composição orgânica, mas a modificação da composição orgânica. Apesar dessas tendências compensadoras, né, em geral ocorre com o progresso do capitalismo um aumento da composição orgânica do capital, que é o que chama a atenção do professor Aron nessa passagem do livro dele. Para esclarecer melhor essa questão, é importante separar três conceitos, né? Nós falamos até agora de composição orgânica, mas vamos distinguir duas outras composições além dessa, a composição técnica e a composição do valor. E a composição orgânica é uma combinação da técnica, da composição técnica e a composição valor. O que seria a composição técnica do capital? É a relação entre os diferentes meios de produção, trabalho e máquinas em função das exigências de uma técnica determinada. Tá? É a estrutura física do capital, né? Quantidade de máquina, trabalhadores, quantidade de meios de produção, tá? Em termos físicos. Tá? Isso varia em diferentes regimes econômicos, de uma época para outra, tá certo? Isso é dado por mudanças em fatores técnicos, tá? É uma demanda da engenharia, da física, e isso não é totalmente atrelado ao regime econômico em questão. Tá? Isso depende de aspectos técnicos de engenharia. Ok. A composição valor é a relação entre valores, né? Entre os diferentes elementos que entram no capital. Tá? É o valor das máquinas, o valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho, que nós vimos que é o capital variável. A estrutura de valores determina a composição valor. E a composição orgânica é uma combinação, né, entre a composição valor e a composição técnica. É a resultante desses dois processos, né? Composição técnica, composição valor, tá? Ok? Que vai determinar a quantidade de capital que produz mais-valia, né, e a quantidade de capital associado ao trabalho morto, tá certo? Que é capital constante, portanto, não gera mais-valia. Então, a relação entre capital constante e capital variável, do capital morto e trabalho morto, né, e trabalho vivo, tá? Que determina a composição em termos de valor, tá? Que é a composição orgânica. A composição em termos de valor, tá certo? Dada a composição técnica, que é a composição orgânica, que leva em conta o aspecto de valor e o aspecto técnico. Vai determinar, em suma, a quantidade de capital que é criador de mais valor e a quantidade do capital que não é. Essa é a composição orgânica. E, finalmente, né, um último aspecto que Marx aponta, que pode retardar a queda da taxa de lucro, é o comércio exterior. Tá? É a base da teoria do imperialismo. Tá? O comércio exterior é a maneira de baratear salários, de alterar o custo do capital constante, de sustentar as taxas de lucros por meio da exploração internacional, da expansão do capitalismo na direção das colônias, dos países pobres, etc. Tá? Então, basicamente, esse é o tema da nossa videoaula. Espero que tenha sido bastante clara a exposição e ficamos por aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Um abraço para todos.